Hello, pessoinhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Reino Fungi, que é o reino dos fungos. Você com certeza já viu um fungo, seja na vida real, seja no videogame, como esse que tá aqui, que é o cogumelo lá do jogo do Mario, né? E com certeza você tem algum fungo na tua cozinha, na tua casa, em algum lugar aí, com certeza tem fungo e você vai aprender a reconhecer esses seres super peculiares. Vamos lá, então? Antes da gente começar a falar de fungo, vamos lembrar do nosso mapa mental de reinos, né? A gente vai ver esse mapa mental em todas as vezes que a gente falar dos reinos, né? Pra gente conseguir lembrar direitinho, se acostumar com os 5 reinos e os habitantes de cada um deles. Então, o primeiro reino a gente já conheceu, o reino Monera, das bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. O segundo reino a gente também já conheceu, que é o protista, que é o reino dos protozoários e das algas. E hoje a gente está conhecendo o terceiro reino, que é o reino fungi, dos fungos, certo? E aí, futuramente, a gente vai conhecer o reino plant, das plantas, e o animalia, dos animais. Fechou? Vamos então para o reino fungi, que é o objetivo da aula de hoje. Os fungos são seres maravilhosos e extremamente peculiares. Tá? Durante muito tempo eles foram considerados vegetais, porque eles se parecem muito com vegetais, né? Você olhando um fungo, principalmente do tipo cogumelo, eles se parecem com plantas, né? E aí, quando a gente ainda não tinha tanto recurso tecnológico para estudar esses fungos a fundo, a gente classificava eles de acordo com a aparência, né? E pra gente ele parecia como uma planta, né? Ele cresce, ele se ramifica, ele é imóvel. A gente chegou à conclusão de que ele era uma planta, né? E aí, com o avanço tecnológico, a gente conseguiu estudar esse fungo melhor e compreender que, na verdade, ele é um outro tipo de ser que não se encaixa nem no reino Monera, nem no reino protista, nem no reino das plantas, né? Bom, as células desse fungo são reforçadas com um carboidrato que a gente chama de quitina. Esse carboidrato também tá lá no corpinho dos artrópodes, por exemplo, das baratas, né? E ele serve para dar uma resistência. Então, a célula do fungo tem a sua própria resistência, assim como a célula da bactéria tem, assim como a nossa célula tem. Vocês vão conhecer com mais detalhes lá pra frente, assim como a célula das plantas. Então, a característica aí especial da célula do fungo é essa parede de quitina, tudo bem? Eles fazem parte do reino fungo, como a gente já falou, eles são seres heterotróficos, isso quer dizer que eles não produzem o próprio alimento, eles precisam buscar o alimento por fora. Podem ser macroscópicos ou microscópicos, ou seja, bem pequenininhos ou bem grandões. São seres eucariontes. O que significa eucariontes, vocês já sabem, eu já falei várias vezes. Seres eucariontes são aqueles que têm o DNA, o material genético, protegido por um núcleo, certo? Então, assim como as plantas, os animais, os protozoários, né? Exceto as bactérias, que são procariontes. Então, os fungos são eucariontes como nós. Então, tem o material genético guardado dentro do núcleo. Eles podem ser unicelulares, ou seja, com o corpo feito de uma única célula, ou pluricelulares, que é o corpo feito por várias células, certo? Por isso que eles podem ser macroscópicos ou microscópicos, tá? Só para a nível de curiosidade, macro quer dizer grande, né? Por isso que é macroscópico, são as coisas grandes que a gente enxerga a olho nu. E micro, as coisas que a gente não enxerga a olho nu, né? Pequenininho, microscópico. Fechou? A gente tem uma estimativa aí de 1,5 milhão de espécies de fungos já documentadas no mundo, então que a gente conhece, né? E eles estão em toda parte, seja no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral, ou seja, eles estão em toda parte, assim como as bactérias. Belezinha. Os fungos, eles são classificados em 3 tipos, tá? O primeiro tipo são os cogumelos, que vocês devem conhecer. Então, são fungos grandes, macroscópicos, né? A gente enxerga bem eles. Eles vivem no solo, então nascem no solo, né? Assim como plantas, ou sobre estruturas, como o tronco de uma árvore. E aí, eles existem em espécies comestíveis,
como shimeji, como champignon, espécies venenosas e até espécies alucinógenas, tá? O segundo tipo são as leveduras, e as leveduras são fantásticas. Elas são fungos unicelulares, ou seja, pequenininhos, compostos de uma única célula, tá? São maiores que as bactérias, então é mais fácil da gente enxergar essas leveduras. Elas podem ter formatinho oval, igual vocês estão vendo aqui, ou alongadinho, né, meio parecido com um bacilo de uma bactéria, ou esférico, né? Elas gostam muito de açúcares, por isso a gente encontra elas facilmente em frutas, flores e cascas de árvores. Vocês vão entender nos próximos slides como a gente usa as leveduras em muita coisa, tá? E o terceiro tipo são os bolores. Você com certeza já viu alguma coisa embolorada se você fez a experiência da gelatina comigo. Para cultivar micro-organismo, você com certeza viu um bolor, né? Então, eles são fungos com muitas células que são organizadas em filamentinhos. Então, são semelhantes a arvorezinhas ramificadas, tá? Vocês vão ver aí mais pra frente com detalhes essa aparência deles, tá? E a gente chama essas arvorezinhas de hifas. Seguimos então. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de cogumelos. A aparência dos cogumelos, né, dessa categoria de fungos, é muito diversa, né? Eles são todos grandões, assim, possíveis de serem vistos a olho nu, mas você vai ter os que parecem aquele guarda-chuvinha, né, que é o clássico, mas você vai ter esses outros aqui com formato semelhante à orelha de pau. Enfim, tem vários formatos, eles são os mais diversos aí do reino fungi, tá? E eu confesso que eu tenho uma leve agonia desse cogumelo aqui. Já as leveduras, elas são muito parecidinhas, né? Então, elas têm todas esse formatinho aqui, ou um pouco mais alongado, né? Elas são super fofas e parecem bactériazinhas, mas são completamente diferentes de bactérias. E aí, você vai me perguntar por que tem a foto de uma massa de pão no meio do slide de levedura, né? As leveduras compõem o fermento biológico, entre outras coisas, tá? Esse é só um dos exemplos da onde a gente usa as leveduras. Ela compõe aquele fermento biológico que se usa para fazer o pão. Por que a gente coloca, né, essas leveduras no pão? Porque elas fazem um processo que é chamado de fermentação, que libera ar nessa massa. Quando ela libera ar na massa, essa massa cresce e aí fica bem fofinha. Tudo bem? Por isso que a gente usa ela principalmente nos pães. Então, se tem pão na sua casa, com certeza tem fungo na sua cozinha. E você come ele. Já o terceiro tipo são os bolores, né? Esses bolores são literalmente aqueles que a gente vê quando algum alimento estraga. Então, é o que você viu na tua gelatina, se você fez o experimento, ou se você viu o experimento da gelatina de algum dos seus colegas, né? Quando você vai pegar uma fatia de pão e você tristemente vê que ele tem uma manchinha verde, né? É bolor. E esse fungo, ele é bem pequenininho. Então, assim, se você olha no seu pão e ele tem uma manchinha verde bem pequenininha, você vai pensar, ok, tem só um pouquinho de fungo, vou cortar esse pedacinho e vou comer o resto. Só que não. Dá uma olhadinha aqui, ó, em como... deixa aqui, ó. Em como ele é pequenininho. Então, às vezes, ele já tá no pão inteiro, só que ele ainda tá bem sutil e você não conseguiu enxergar. Aí você vai me perguntar, vai fazer mal se eu comer? Olha, não recomendo, né? No melhor dos casos, você vai ter uma dor de barriga, tudo bem? Então, esses bolores, eles são os fungos que fazem parte do processo de decomposição dos alimentos. Então, aqui nesse GIF da melancia, você tá vendo a melancia entrar em decomposição, né? Além de bactérias, a gente tem aqui principalmente fungos, tá? E eles se alimentam desse processo da decomposição. E vocês sabem sobre decomposição porque eu já ensinei pra vocês, tudo bem? Outro bolor muito comum é aquele que parece um algodãozinho em cima de alguma coisa. Geralmente dá em slime, é muito comum dar em slime, dá em fruta. Na laranja, você pegar a laranja e ela ter essa aparência aqui esverdeada também é um tipo de bolor, beleza? Seguimos então. Esses fungos precisam se alimentar, né?
E aí, através da alimentação deles, a gente consegue classificá-los em 4 tipos, né? Então, existem 4 tipos de alimentação de fungo, digamos assim. O primeiro tipo de fungo é o fungo parasita, né? Então, ele vai retirar de organismos vivos, ou seja, de seres vivos, o alimento, ocasionando prejuízo. Então, ele pode causar uma doença, como a ferrugem no café e na soja, e as micoses no ser humano. Uma micose muito comum é aquela que dá no pé, né? Que fica, você não seca direito seus dedinhos, aí você coloca o tênis, aí quando você vai ver, o seu pé está podre e coçando até umas horas, tá? Muito provavelmente é uma micose, e aí nada mais é do que fungos se alimentando da matéria morta do seu pé. Tá? Então, esse tipo de fungo é um fungo parasita. Ele precisa parasitar outro ser vivo para se alimentar. Fechou? Já os fungos mutualísticos, o nome já diz, vem de mutualismo, e vocês também já aprenderam isso no ano passado, né? São seres que vivem associados a outros seres vivos. Então, a gente tem os líquens, tem a associação dos fungos com a raiz das plantas, formando as micorrizas, que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, mas enfim, são fungos que se unem com outros seres vivos para eles dão algum tipo de benefício para esse ser vivo, e esse ser vivo em troca ajuda ele a se alimentar. Existem também os fungos predadores, que são aqueles que capturam pequenos animais para se alimentar, e os fungos decompositores ou fungos saprófagos, tá? Que são os fungos que se alimentam da matéria orgânica morta. Então, esse fungo que você está vendo aqui é um fungo saprófago, tá? Ele vai se alimentar de algo que já está morto. Aí você vai me falar, mas essa melancia não está morta. Ela já saiu do seu habitat natural, né, do pé de melancia, então ela já morreu, certo? Enfim, então, os fungos saprófagos são aqueles que se alimentam da matéria morta através da decomposição. E aí você pode chamar ele de saprófago ou pode chamar ele de decompositor, o que você achar mais tranquilo. Esses fungos se reproduzem, obviamente. Existem 3 principais tipos de reprodução no reino dos fungos. A reprodução por brotamento, então aqui a gente tem uma levedurinha. Nessa levedurinha forma-se um pequeno brotinho, esse brotinho se desprende, né, e se torna um novo funguinho. Já a fragmentação é muito semelhante, né, você vai ter uma hifa, certo? Um fungo todo ramificadinho, e um pedaço desse ramificadinho se separa, né? A gente chama esse conjunto todo aqui de micélio. Um pedacinho do micélio se separa, e aí ele se torna uma nova hifa, um novo micélio. Qual a diferença de hifa e micélio? Micélio é o conjunto de todas as hifas, tá? E também tem a reprodução por esporulação. Então, a gente tem aqui um cogumelinho, que a gente chama cientificamente de corpo de frutificação, tá? Ele libera os esporos. Por que chama de corpo de frutificação, né? Porque não é só, a gente tem essa parte, mas ele tem toda uma parte interna aqui por onde ele se alimenta. Vocês vão ver com mais detalhes aí mais pra frente. E aí, esse corpo de frutificação, né, o cogumelinho, libera esporos. O que são esporos? São células reprodutivas. Joga esses esporos no ar. E aí, esses esporos são levados pelo ar e caem em algum lugar que seja vantajoso para eles, que tenha o que eles precisam para se desenvolver. E aí, eles começam a crescer, né? Aí, forma-se o micélio, que são as células ramificadas. Então, a parte de baixo, né, a parte interna aqui, que fica na terra, semelhante a isso aqui, formam-se essas células ramificadas, e aí depois o corpo de frutificação começa a crescer até se tornar um fungo maduro, um cogumelo adulto. Fechou? Os fungos também servem de alimento, como eu falei para vocês, então a gente vai ter fungo atuando na produção de medicamentos. Um dos medicamentos mais importantes da história da ciência é feito com fungo, que é a famosa benzetacil. Você já deve ter tomado, é um antibiótico, né? Feito de um fungo chamado Penicillium. Eles também são usados no agronegócio, na alimentação, enfim. Diversos setores da indústria utilizam fungos,
né? E a gente se alimenta aqui desses 3, mas a gente também pode citar as leveduras que fazem o pão que a gente come, a levedura que participa da produção de cerveja, de uísque, da cachaça, não que vocês bebam isso, né? Mas são alimentos de qualquer forma. Então aqui o shimeji é um tipo de cogumelo, né, de fungo macroscópico, champignon também, e a trufa negra. Se você não conhece a trufa negra, ela é um tipo de fungo que fica enterrado, né, extremamente raro, mas eu nunca comi, mas as pessoas ralam essa trufa negra em cima do macarrão, em cima da pizza, e falam que dá um sabor maravilhoso. Eles usam alguns cachorros treinados para achar essa trufa negra através do olfato. É bem interessante. Tudo bem? Bom, a aula de fungos acabou, por hoje é só, né? Pode deixar suas dúvidas aí nos comentários, não deixe a sua dúvida para depois, pode perguntar, tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Bons estudos!